Faltando cerca de 40 dias para o concurso do TCE Unificado, o que você deve fazer? Como que você consegue salvar a sua preparação, melhorar a sua preparação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. O que dá para fazer em 40 dias? Vamos lá. Primeiro cenário é de quem estudou com antecedência, finalizou todas as matérias, está ali no modo revisão. E o que você faz nesse estágio? Vai que você chega nesse estágio ainda daqui até o dia da prova. Matérias finalizadas é modo revisão. E você deve focar principalmente na revisão via questões. Fazer muita questão para poder identificar onde estão as lacunas de conhecimento. Esse é o seu objetivo principal. O que você ainda está errando? E lacuna de conhecimento é isso, é o que você está errando. Muita coisa a gente não tem certeza, muita coisa a gente não se sente seguro, tem muita questão que a gente acerta sem ter certeza de todas as alternativas, mas você está estudando para ser aprovado em concurso e para ser aprovado em concurso você tem que acertar questões. Seu objetivo é esse. Então você tem que estudar fazendo questões e vendo o que você está errando. Quando você faz questões de diversos assuntos ali da matéria toda, você está revisando a matéria toda. A leitura do enunciado é uma revisão, a leitura das alternativas é uma revisão. Quando você está pensando numa alternativa ou na outra e busca alguma coisa da memória, será que é isso ou aquilo, mas tinha tal coisa? Esse processo, esse esforço que você faz para puxar da memória e essas associações que você faz também facilitam o processo de consolidação da memória de longo prazo, que é o que interessa para a gente. Memória de longo prazo não adianta para hoje, para amanhã, para daqui a 5 dias. É para daqui a 40, ou então se está estudando para outro concurso depois, é para dali a 6 meses. O esforço é necessário para a memorização de longo prazo. Então é fazer questões, porque quando você faz questões você está fazendo esforço e ver o que você está errando para preencher essas lacunas. Ao mesmo tempo, o que você está errando precisa de uma atenção especial. Então você vai ter que pegar essas informações e colocar num local separado. É como se estivesse fazendo um resumo, só que você não está resumindo a matéria inteira. Você só está catando, coletando informação daquilo que você está errando. E você joga no que a gente chama de caderno de erros. Já tive aluno aprovado com 95% de acerto em prova de TRE, olha só, treinando o caderno de erros, fazendo seu próprio caderno de erros. Foi a metodologia que ele utilizou no estágio avançado do estudo. O aluno meu aprovado para auditor do TCU, também, caderno de erros. É uma ferramenta antiga, consolidada, funciona. E é focado naquilo que você está errando. Então você pega a informação e põe no caderno de erros. Não é para copiar a questão, não é um caderno de questões que você errou, é um caderno com as informações que não estão entrando na sua cabeça ainda. Por quê? Porque você vai ficar relendo esse caderno. Uma vez por semana, uma vez por quinzena, depende do tamanho do caderno também, mas de tempos em tempos você tem que ter contato com aquilo ali. Releitura do caderno de erros é, sim, uma revisão passiva. Ela vai te ajudar a colocar algumas coisas na memória, mas você está preparando esse material especialmente para a revisão de véspera, para a revisão da última semana antes da prova. Ali vale tudo, memorização de curto prazo também vale, a prova é dali a 7 dias, 5 dias, reler, fazer essa releitura passiva que normalmente a gente não faz, na última semana vale. Funcionou na faculdade, funcionou na escola, vai funcionar para concurso também. A diferença é que para concurso você tem um mundaréu de informações e você não consegue revisar tudo na véspera. Então tem que estar selecionado. Diogo, eu estou com 80% de acerto. O seu foco vai ser sobre os 20% que você ainda está errando. Essa é a vantagem do caderno de erros, ele só vai ter informações preciosas para você. E você só faz o caderno de erros se você tiver com a matéria finalizada treinando questões. Então, tem que finalizar a matéria ou aquilo que você se propõe a finalizar e tem que treinar questões para poder identificar onde estão os erros e ao mesmo tempo memorizar as outras coisas. Mas Diogo, não cheguei no caderno de erros ainda, não finalizei matéria nenhuma, estou lendo um monte de aula. O que eu tenho que fazer? Vamos por partes. Primeiro, você vai ler tudo mesmo, de todas as matérias? Diogo, não vai dar tempo. Faltam aqui 5 aulas de cada matéria, são várias matérias, algumas aulas eu sei que eu não vou conseguir ler. Então tenta escolher as que você não vai estudar. Para os meus alunos, tanto do coaching individual quanto do acelerador de estudos, eu forneço as informações com análise estatística do que é mais cobrado em cada matéria. Então, se tem alguns assuntos que você ainda tem que ler, mas que nunca são cobrados, esses são candidatos para você deixar de lado. Não é a metodologia ideal, não é a forma ideal de estudar para concurso, o ideal é você estudar tudo com antecedência. Mas sentindo que, eu tenho 5 aulas para ler, só vai dar tempo de ler 2. Quais são as 3 que eu vou abandonar?
as 3 que falam de assuntos que nunca são cobrados. Eu estou com matrículas abertas para o coaching neste momento. Se você quiser, tem um link na descrição para você saber como ele funciona, beleza? Tem essa informação da análise estatística dos assuntos mais cobrados de cada matéria lá dentro também, fornecido para os meus alunos. Tá, Diogo, já sei que não vai dar tempo de ler tudo, mas eu vou terminar muito perto da prova. E não vai dar tempo de ficar fazendo questões depois e ficar fazendo caderno de erros. O que eu posso fazer? Durante a sua preparação, enquanto você está lendo as aulas, você tem que fazer algumas questões como exercícios de fixação. No mínimo, você terminou de ler uma aula, faz algumas questões sobre aquele assunto. No mínimo. E algumas questões é pelo menos 20, pelo menos 30. Pela minha metodologia que os meus alunos utilizam, a gente faz todas as questões. Quando precisa, a gente faz metade. A gente trabalha com as questões divididas em 4 grupos, faz um espaçamento no tempo dessas revisões, de modo a maximizar a memorização. Mas no mínimo, termina de ler uma aula e faz algumas questões sobre aquela aula para você consolidar um pouquinho aquilo ali. É muito importante. E sentindo que não vai dar tempo de finalizar, não vai ter tempo de ficar fazendo questões depois, nem preparando seu caderno de erros, pelo menos marca as questões que você está errando. À medida que você vai lendo as aulas e vai errando algumas coisas, marca essas questões, circula, anota o número das questões que você errou, de alguma forma chama atenção para aquilo ali. De tempos em tempos, aqui até a prova, você pode refazer essas questões, ou se não der tempo e você quer avançar o máximo possível até a última semana, na última semana, em vez de ficar relendo o caderno de erros, que você não fez, você vai ficar refazendo as questões que você errou durante a sua preparação. É uma alternativa bastante interessante também, porque fazer questões é uma revisão ativa. Mesmo sendo de questões que você já errou, você vai ver que algumas você vai errar de novo. E talvez erre 3 ou 4 vezes a mesma questão. Dá raiva, você fica louco, mas aconteceu comigo, acontece com várias pessoas também. Então, nessa última semana, você vai basicamente ficar refazendo as questões que você errou para identificar, opa, aqui estão as minhas dificuldades. O resto eu já aprendi, agora deixa eu focar naquilo que eu não estou sabendo fazer direito. O que não dá para fazer nessa reta final da preparação é resuminho. Não dá para ficar resumindo, você gasta muito tempo, avança mais devagar nas matérias. Escrever enquanto lê não faz a menor diferença na sua memorização, provado por estudos e mais estudos. Se você tiver um texto e quiser trabalhar sobre ele, estudo ativo, leitura ativa, beleza, cara. Você pega um texto de 30 linhas e faz o estudo ativo, vai levar 2 horas para fazer e você decora aquele texto de 30 linhas. Agora, se você tem que ler 1.500 linhas, 1.500 páginas por semana, não dá tempo. Então esquece o resumo, esquece essa coisa da leitura ativa. Isso é conversa, galera. Isso é conversa de quem pegou a teoria de como estudar, a teoria da aprendizagem, e não se deu o trabalho de aplicar para o mundo real do concurso público. Você tem que ler muita coisa toda semana. E a velocidade é tão importante quanto a qualidade. A velocidade é tão importante quanto a qualidade. Uma aula mal estudada vai te render 60% a 70% de acerto. Mal estudada. Uma aula não lida vai te render 30% de acerto, 20% de acerto. Então, simplesmente ler uma aula é muito importante. A velocidade faz com que você garanta que você vá ler todas as aulas, o que vai te dar muitos pontos, muito mais pontos do que ficar craque em metade da matéria, porque o concurso vem e vai e você não estava pronto. Então, confie em mim, você vai ler, vai fazer questões, vai ou separar essas questões ou fazer seu caderno de erros e vai atacar essa prova com tudo. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te ajudou a definir o que você vai fazer nessa reta final, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Links na descrição do vídeo, tanto para o meu programa Acelerador de Estudos, quanto para o coaching, que no momento da gravação desse vídeo estou com matrículas abertas. Próxima turma provavelmente somente ano que vem. Beleza? Clica para conhecer, qualquer coisa me manda a sua dúvida. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.